Meus amados irmãos, permitam-me esclarecer a diferença entre os evangelhos apócrifos e os evangelhos gnósticos, algo que tem causado muitas discussões ao longo dos séculos. Os evangelhos apócrifos não contêm grandes erros dogmáticos e, na maioria das vezes, focam na infância e adolescência de Jesus. Esses textos não incomodam tanto os guardiões da fé, pois se dedicam a aspectos menos controversos da vida do Mestre. Por outro lado, os evangelhos gnósticos, que relatam eventos posteriores à ressurreição, são frequentemente considerados heréticos. Valentim e Marcião de Sinope, por exemplo, acreditavam que apenas seus próprios evangelhos e revelações traziam os ensinamentos secretos de Jesus. Esses escritos narram inúmeras histórias sobre o Cristo ressuscitado, o ser espiritual que Jesus representava, uma figura que despertava muito mais fascínio do que o Jesus humano, o humilde rabi de Nazaré. Os textos gnósticos começam onde os evangelhos tradicionais terminam, descrevendo os encontros do Cristo espiritual com seus discípulos. Dessa forma, esses escritos apresentam uma forte vertente cristológica com o objetivo de se enraizar na tradição cristã, mas também desviando-se sutilmente dessa forma de pensamento. Para muitos, isso configura uma heresia, mas para nós, representa uma compreensão mais profunda e espiritual dos ensinamentos do nosso amado Jesus. Etimologicamente, a palavra heresia vem do grego e significa escolha, enquanto herege deriva do latim, com o sentido de partidarista. São Tomás de Aquino define heresia como uma forma de infidelidade daqueles que, tendo processado a fé em Cristo, corrompem seus dogmas. Em ambos os casos, o termo destaca a qualidade da independência e escolha em relação a um cânone ou credo prescrito por terceiros. Um herege é aquele que recusa as ideias e normas ditadas por outros, muitas vezes criando suas próprias regras. Por isso, os textos heréticos são aqueles que, de algum modo, negam ou subvertem o dogma que a Igreja nascente pretende impor. Conhecidos durante o período de estabelecimento dos evangelhos ortodoxos, esses textos fundamentaram a necessidade de criação de um cânone. A notícia desses textos e das seitas gnósticas chegou até nós pela pena dos padres da Igreja, os caçadores de heresias dos séculos II e III da nossa era: Justino Marte, Irineu de Leão, Hipólito de Roma, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e até o pagão Plotino. Todos eles mencionam os diferentes tratados de uma maneira parcial e tendenciosa, pois tinham como objetivo declarado defender os dogmas e evitar os desvios. Esses padres da Igreja eram fervorosos em sua missão de preservar a pureza da fé cristã. Justino Marte, por exemplo, foi um dos primeiros a escrever contra os gnósticos, descrevendo suas crenças como enganosas e perigosas. Irineu de Leão, em sua obra Contra as Heresias, forneceu uma das críticas mais detalhadas e influentes contra os gnósticos, argumentando que suas doutrinas eram distorções dos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Hipólito de Roma continuou essa tradição de combate às heresias, catalogando diversas seitas e suas crenças em seu Refutação de Todas as Heresias. Clemente de Alexandria e Orígenes, apesar de serem mais filosóficos em suas abordagens, também se opuseram fortemente aos ensinamentos gnósticos, tentando reconciliar a fé cristã com a filosofia grega de uma maneira que excluía as doutrinas consideradas heréticas. Tertuliano, conhecido por sua eloquência e veemência, atacou os gnósticos com uma paixão fervorosa, enquanto Plotino, embora pagão, também criticou os gnósticos por sua visão distorcida da realidade e do divino. Esses esforços combinados ajudaram a moldar a ortodoxia cristã e a marginalizar os textos e ensinamentos gnósticos, que foram considerados perigosos para a unidade e a pureza da fé emergente. Assim, os textos gnósticos foram, em grande parte, suprimidos ou destruídos, sobrevivendo apenas em fragmentos ou em descobertas arqueológicas posteriores, como os manuscritos de Nag Hammadi. Embora o termo gnosticismo só tenha sido cunhado no século XVIII, foram os caçadores de heresias que, indiscriminadamente, apelidaram todos os heréticos que combatiam de gnósticos. Consideravam-nos duplamente perigosos, tanto por se autodenominarem cristãos,
quanto por se assumirem como depositários de ensinamentos transmitidos, mais ou menos secretamente pelo Salvador dos Apóstolos, recorrendo tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento, daí variando suas denominações. Os gnósticos defendiam-se argumentando com Marcos, a quem também é atribuído um segundo evangelho oculto. Apoiavam-se assim numa tradição esotérica reportada oralmente por Jesus aos discípulos, que complementaria o ensinamento esotérico veiculado em público e registrado no Novo Testamento. Como resultado, cada seita acabava por se colocar sob a égide de algum dos 12 apóstolos, organizando-se em torno de variados evangelhos, pretensamente elaborados por qualquer dos discípulos mais próximos de Cristo ou fabricados por contemporâneos com maior entendimento e habilidade para interpretar as Escrituras. Irineu, o presbítero de Leão, acusava todos os gnósticos de mutilar as Escrituras e de deturpar os textos de modo a que provassem suas elucubrações incorretas. Além da proximidade e da mistura crítica de informações de diversas proveniências, como contaminar os textos sagrados com oráculos antigos e pregações do presente, por exemplo, incomodava-o o fato de os gnósticos afirmarem possuir um conhecimento superior. Para Irineu e seus contemporâneos, essa pretensão dos gnósticos de ter um conhecimento secreto e superior era uma ameaça direta à autoridade da Igreja nascente. Eles viam esses ensinamentos como uma forma de corrupção da verdadeira mensagem de Cristo, uma subversão que precisava ser combatida vigorosamente. A Igreja, em seu esforço para estabelecer um cânone ortodoxo, via nos gnósticos não apenas uma divergência teológica, mas uma ameaça à unidade e à pureza da fé cristã. Os gnósticos, por sua vez, acreditavam que possuíam um entendimento mais profundo dos ensinamentos de Jesus, um conhecimento que havia sido transmitido secretamente, que só poderia ser compreendido por aqueles que estavam espiritualmente preparados. Para eles, os escritos gnósticos eram uma extensão necessária dos ensinamentos públicos de Jesus, revelando verdades espirituais que não poderiam ser captadas pela mente comum. Essa tensão entre o conhecimento esotérico dos gnósticos e a ortodoxia esotericamente aceita pela Igreja estabelecida refletia uma luta mais ampla pelo controle da narrativa e da autoridade espiritual dentro do cristianismo primitivo. Cada lado via no outro uma ameaça existencial, resultando em uma batalha teológica que moldou profundamente as formações dos textos sagrados e das doutrinas que viriam a definir o cristianismo nas gerações seguintes. O resultado dessa batalha teológica foi a marginalização dos textos gnósticos e a solidificação de um cânone que refletia os ensinamentos aceitos pela Igreja oficial. No entanto, a redescoberta de textos gnósticos como os encontrados em Nag Hammadi proporciona também uma visão fascinante e complexa das diversas correntes de pensamento que existiam nos primeiros séculos do cristianismo, revelando uma rica tapeçaria de crenças e interpretações que continuam a desafiar e a enriquecer nosso entendimento da fé cristã. A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi em 1945 trouxe à luz uma coleção significativa de escritos religiosos, incluindo os Evangelhos de Tomé e Filipe, 3 obras do Corpus Hermético e uma tradução parcial da República de Platão. Esses textos, encontrados em Nag Hammadi, Egito, foram compostos em grego no século II e depois traduzidos para a copta. Eles foram escondidos por monges do mosteiro de São Pacômio para escapar à censura por heresia. A descoberta desses manuscritos oferece uma visão profunda das crenças gnósticas e revela a complexidade e diversidade das primeiras comunidades cristãs e suas interpretações dos ensinamentos de Jesus. Quanto aos manuscritos em si, os exames datam-nos entre 350 a 400 d.C. No entanto, os estudiosos discordam ferozmente quanto à data dos originais. Para isso, recorrem aos heresiólogos, pois Irineu de Leão, escrevendo por volta de 180 d.C., declara que os hereges se gabam de possuir mais evangelhos do que realmente existem e lamenta que, no seu tempo, tais escritos tenham alcançado vasta circulação, desde a Gália até Roma, Grécia e Ásia Menor. Com a descoberta desses papiros em 1945, os termos gnósticos, gnose
e gnosticismo passaram a exigir ajustamentos. Torrens, um dos tradutores, propôs uma redefinição para evitar qualquer febre pangnóstica. Sugeriu que se conceba a gnose como um grupo de sistemas cujo objetivo é o conhecimento dos mistérios divinos reservados a uma elite, obtido por uma revelação diferente das bíblicas e islâmicas. Todos os textos sagrados são naturalmente salvíficos. O problema da salvação corresponde à passagem de um lugar para o outro, preferencialmente melhor, após a morte. Em alguns casos, há a ideia de que já se esteve nesse lugar, sempre um paraíso, de onde se saiu ou foi expulso por algum motivo. Essa noção de Gênesis e cosmologia não só descreve a origem do universo, mas também reflete uma jornada espiritual e existencial. Para os gnósticos, entender a Gênese é entender a própria natureza da realidade da salvação. Esses textos gnósticos, portanto, oferecem uma narrativa alternativa e profunda que complementa e desafia as tradições estabelecidas. A descoberta de Nag Hammadi permitiu um novo olhar sobre essas tradições esotéricas, enriquecendo nosso entendimento sobre a diversidade do pensamento religioso nos primeiros séculos do cristianismo. Os textos gnósticos tentam fundir tradições antagônicas, assumindo a existência de uma divindade suprema, una e perfeita no topo de uma hierarquia herdada de Platão e da Bíblia. Essa entidade, a mônada, e suas emanações, pares, macho e fêmea, habitam o pleroma. A última fronteira do pleroma, chamada limite, coincide às vezes com a órbita de Saturno. Acima está o reino da luz, abaixo o reino das trevas, criado pelo Demiurgo, identificado com Javé no Antigo Testamento. O Demiurgo, um deus secundário, ignora a existência do verdadeiro Deus, o grande espírito invisível e transcendente. O cosmos gnóstico é hierarquizado, com escritos enigmáticos que detalham emanações divinas organizadas em diferentes espaços. Nos textos gnósticos, os males do mundo resultam de um erro divino, muitas vezes cometido por Sofia, a sabedoria, que tenta imitar o absoluto. Dela surge o Demiurgo, que, com os arcontes, deuses planetas, cria um mundo imperfeito. Para resgatar a humanidade, o Uno emana Cristo, macho, e o Espírito Santo, a fêmea. Na hierarquia humana, há 3 tipos de pessoas: os ílicos, materialistas, os psíquicos, inquietos que podem receber a revelação, e os espirituais, mestres. Esses textos delineiam uma cosmologia complexa e uma via de salvação que envolve a transcendência do mundo material e o retorno ao pleroma, guiado pelo conhecimento esotérico e pela intervenção dos éons salvadores. Cada ser humano é composto por elementos antagônicos, refletindo o conflito interior. O Demiurgo controla o cosmos e é o criador da parte corporal e da alma psíquica do homem. Este é feito à imagem do Demiurgo e à semelhança do Deus Supremo, sendo metade sombra, metade luz. O gnosticismo, historicamente uma contracultura, inverte pressupostos do cristianismo e do paganismo helenista, vendo o cosmos e seu criador como negativos e o homem como superior a ambos. Somente alguns homens, predestinados e inquietos, possuem a capacidade de escapar às influências astrais e retornar à centelha divina à sua origem. Gnose, o conhecimento esotérico, necessário para essa libertação, diverge do conhecimento racional. Estudiosos modernos veem a gnose como ciência, filosofia ou psicologia, enfatizando a intuição e autoconhecimento que leva à compreensão da natureza e destinos humanos. O gnosticismo altera profundamente o dogma cristão da queda e o conceito judaico-cristão de culpa. No gnosticismo, o pecado original se torna um ato positivo, uma busca pelo conhecimento. Javé é identificado como Demiurgo, uma entidade negativa, enquanto o verdadeiro pecado é a ignorância. Conhecer a si mesmo é essencial, levando ao entendimento da natureza e do destino humanos. Conforme Hans Jonas define, a gnose como conhecimento dos segredos da existência e do caminho da ascensão da alma. A gnose é uma experiência religiosa revelada que permite ao homem afirmar "Eu sou Deus", uma união com o divino representada pela figura andrógina de Adamas. Hipólito de Roma distingue entre o homem celeste e o filho do homem terrestre, vinculando o Logos a Hermes.
A criação do cosmos gnósticos começa com um silêncio insondável, gerando o pensamento, que é feminino. Irineu de Leão acusa o mago Simão de Samaria de ser o precursor das heresias, ligando-o a Sofia, entidade feminina. O gnosticismo desafia e inverte muitos conceitos tradicionais do cristianismo e paganismo, focando no autoconhecimento e na busca pela verdade divina. Este conhecimento esotérico é visto como o caminho para a salvação, libertando a alma das influências astrais e permitindo a união com o divino. Essas ideias complexas e fascinantes continuam a ressoar, influenciando diversas tradições místicas e espirituais. O gnosticismo oferece uma perspectiva única e transformadora sobre a relação entre o homem, o cosmos e o divino. Suas ideias, que mesclam mitologia, filosofia e espiritualidade, desafiam nossas percepções sobre a queda e a salvação, destacando a importância do autoconhecimento e da revelação interior. Em nossa jornada para compreender os mistérios do universo, o gnosticismo nos convida a explorar profundamente nossas próprias almas e a natureza do nosso ser. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Portais dos Mistérios para mais explorações como essa. Até a próxima!